eu quero aqui concentrar minha fala nas eleições do Senado, minha gente. Pois aqui este programa, entre outras coisas, ele também luta pela liberdade, né? A liberdade da nossa nação, e eu entendo que por falta da ação do Senado, que o STF comete todas essas teratologias, que são monstruosidades dentro do direito, né? Nós chamamos de teratologias jurídicas, todas as barbaridades que vocês têm aí como notícia no dia a dia, né? Exatamente por omissão da mesa diretora do Senado, e isso se deu desde que Davi Alcolumbre, aqui do meu estado, Amapá, né, assumiu a casa em 2019. Eu quero começar esta fala trazendo esse dado para vocês. Então temos Davi colocando aí o Rodrigo Pacheco para lhe suceder, né? E agora nós temos aí o revezamento, porque Rodrigo Pacheco está trazendo o Davi Alcolumbre novamente ao poder. Bem, isso nos traz zero perspectivas de termos ou de sonharmos novamente com a liberdade pelas vias normais, que seria exatamente o Senado abrindo um processo de impeachment contra qualquer ministro do Supremo Tribunal que cometesse algum tipo de crime, descumprimento à Constituição, que gerasse, digamos assim, o motivo, né, para que o processo de impeachment fosse dado entrada. Bem, o que acontece? Nós temos zero de perspectiva para sairmos deste caos institucional que o nosso amado país se encontra, devido à insegurança jurídica que nós vivemos no dia de hoje, dos quais nós nos encontramos. Nesse sentido, contemplamos a chance de mudar a partir do dia 1º de fevereiro. Mas sendo que o seguinte, esta mudança só vai acontecer com a ampla participação da sociedade brasileira. Nós não podemos nos rendermos ao regime de ideologia ou regime ideologizado do governo federal, minha gente. E deste regime também nós não podemos sucumbir ao regime imposto pelo STF a cada brasileiro que se levanta contra, porque nós não temos mais nem o direito de criticar. E nesse sentido, eu fiz algumas anotações aqui de fatos que foram levantados a respeito do candidato à presidência da casa, e quem sabe, né, provavelmente aí o futuro presidente, mas eu como amapaense, eu aqui levanto a minha revolta e o meu repúdio e a minha discordância do retorno deste senhor à presidência daquela casa pelos seguintes fatos. Vamos elencar os fatos aqui, tá? Davi Alcolumbre deu início ao desmantelamento da segurança jurídica desde que tínhamos e hoje vivemos uma ditadura do judiciário. Sendo ele, quando foi presidente em 2019, ele engavetou 38 pedidos de processo de impeachment contra os ministros do STF, aonde ele apoiou estes ministros e seguiu as determinações e diretrizes ditas ou impostas por eles. Porque lá no STF, o Davi Alcolumbre também responde por ações. Tá? No seu discurso de posse, o Davi Alcolumbre disse e afirmou que ele queria acabar com o, entre aspas, com o segredismo na República, mas ele não fez nada para parar com esse segredismo. Tudo continua nos bastidores em níveis jamais vistos na política brasileira, minha gente. O exemplo disso é o sigilo imposto nos cartões aí da Janja e do Lula. Da Janja, que é pior, que ela nem funcionária pública nem o cargo no governo federal ela ocupa. Mas ela usa o dinheiro público para fazer as suas farras, as suas viagens, para fazer as suas festas. Não é recurso dela, não. É dinheiro público. Então, no meu entender jurídico, isso por si só é um crime. Mas ela tem sigilo no cartão corporativo dela.
Então, o Davi Alcolumbre, ele falou em segredismo, mas não fez nada para conter. E nós observamos aqui, como terceiro item, a perpetuação do acordo. O PT e o acordão, né? O PT e o próprio presidente Lula já disseram que querem Davi como presidente do Senado. Davi é amigo próximo do Alexandre de Moraes. Davi Alcolumbre votou 80% das pautas a favor do governo PT, mesmo ele se dizendo de um partido de centro-direita, que até hoje eu nem sei se ele realmente, ele um dia passou pela direita, porque ele é amigo do poder, isso eu posso dizer que ele é. Tá, gente? Ele, Davi Alcolumbre, é amigo do poder. Não interessa quem seja o mandatário da hora. Como eu já disse aqui, ele aparece em investigações no STF. Ele defendeu a PL da censura. Vale dizer que começou esta política de censura durante seu primeiro mandato. O exemplo foi a censura da revista Cruzoé, em 2019. O senhor lembra disso, senador Davi? Pois é. E hoje nós temos presos políticos, aonde ele fez questão de dizer que ele não vai pautar nenhum impeachment de nenhum ministro do STF e também não vai apoiar o projeto de anistia, aonde os presos políticos do dia 8 de janeiro poderiam ser beneficiados. Meus amigos, nós temos aí duas coisas a fazer. Em primeiro lugar, tudo isso diz respeito à vida do trabalhador, e é você que me assiste. Sim, o trabalhador é você. É você que põe comida na boca dos seus filhos e na sua mesa. De todo cidadão brasileiro, é você, trabalhador, que faz isso, que traz comida para dentro de casa. Então, recentemente nós tivemos mais uma censura. Produção, só põe aí a cara do Lacombe. É a foto. Tem como? Se não tiver, tudo bem. Tem? Tá aí? Então mostra. Olha aí, pessoal. Né? O Ernesto Lacombe, junto com a Timeline, foram censurados ao vivo durante uma transmissão. E eles não estão mais passando no Brasil. Pode tirar, pode voltar para cá. Obrigado. E vocês acham que o Davi vai combater esse tipo de censura? Não, o Davi vai apoiar como já apoiou antes. Foi no primeiro mandato dele que tudo isso começou e ele não fez nada. Aí eu pergunto para vocês, gente, este senhor merece ser reconduzido à presidência do Senado novamente para que em 2 anos mais nós venhamos a padecer mais ainda? Então, nós enquanto população, e agora eu falo com todos os brasileiros interessados em ver o nosso sistema jurídico reconstruído, é em você que é contra a censura, em você, pai de família, trabalhador, pagador dos seus impostos, que quer ver esta nação restaurada e que tudo isso pode começar pelo Senado, tem 2 coisas que você pode fazer. Você pode reivindicar através das redes sociais, e recentemente nós vimos o poder da rede social, o poder de mobilização de uma nação através da rede social. Você pode cobrar do senador dos seus estados 2 coisas. O voto dele, para que ele vote. Nós temos aí 3 candidatos, que eu considero 3 candidatos que têm uma boa pauta, que merecem a cadeira do Senado, que é o Marcos Duval, é o primeiro candidato. Temos o senador Girão, que também é um senador brilhante e tem os princípios de direita como convicção, e o senador Marcos Pontes. Então essa é a primeira cobrança que nós podemos encher as nossas redes sociais, que seria exatamente o voto dos senadores para quem você votou,
que votassem em um desses 3 nomes. Mas se tiver que escolher um nome só, vamos lá, vamos de Marcos Duval, porque esse tem peito, esse tem caráter, esse tem coragem. E a segunda coisa é que nós não tenhamos votos secretos, que a votação no Senado seja aberta, que ela seja pública, de conhecimento público, até porque nós precisamos saber quem votou em Davi Alcolumbre, porque daqui a 2 anos, ou 1 ano e meio aproximadamente, nós teremos 2/3 do Senado sendo avaliado para saber se votam ou não. Então, é nada mais justo que esses deem a cara, a tapa. Se querem votar no Alcolumbre, votem, beleza, não tem problema, é um direito de vocês, mas que mostrem o que vocês fizeram. O nome disso é transparência. É isso que nós estamos cobrando, é isso que nós queremos, e é isso que nós estamos reivindicando em nome do bem da nossa nação. Então, sobre este tema, eleições do Senado, é isso que eu tenho a falar. E vamos pedir que Deus tenha misericórdia do Brasil e que o Alcolumbre não volte a presidir o Senado. Eu, como amapaense, eu peço isso para o resto da nação. Muito obrigado e boa noite.